Escoar a produção rural no Amazonas é difícil, ainda mais quando se precisa do governo para dar um suporte a esses homens e mulheres que escolheram como atividade econômica plantar e colher para se sustentar. No final do ano passado, devido à pandemia, o governo suspendeu as atividades nas feiras. Com isso, 1.500 produtores perderam suas produções, o que causou um grande impacto na economia em duas comunidades que abrangem 61 vicinais, entre elas a Rio Branquinho, Terra Nostra, Fidel Castro, ZF4, ZF5, na BR-174. Na área moram cerca de 3.000 assentados que produzem de tudo, como açaí, coco, cubil e mel. Mesmo após o retorno das atividades nas feiras da capital, esses produtores esbarraram no escoamento da produção. O caminhão do governo, que fazia esse serviço 2 vezes por semana, foi suspenso sem a previsão de retorno. Seu Ismael Oliveira, da Cooperam, Cooperativa dos Produtores Rurais Assentados do Amazonas, dá detalhes deste problema. Nós somos uma cooperativa de produtores, no qual hoje nós temos um número de quase 3.000 companheiros assentados na grande região do Distrito Agropecuário de Manaus. E nesse momento, o governo do estado retirou, no ano passado, os nossos caminhões, que atendia a demanda do escoamento da produção da comunidade. E aí a situação se agravou ainda mais este ano, porque com a retirada total dos caminhões e o fechamento das nossas feiras, não só aqui, como também em parte lá da Expoagro, e nos mercados onde a gente entregávamos em 4 mercados na cidade de Manaus. A retirada dos caminhões impactou duramente dentro das nossas comunidades. Muitos companheiros, inclusive, pensam hoje desistir das atividades e ir embora para Manaus, coisa que nós não queremos. Precisamos urgentemente de viabilizar um transporte para a continuidade do transporte do escoamento da produção dos companheiros lá. Então, sem poder escoar a produção, vocês estão enfrentando muitas dificuldades. A produção acaba se perdendo, vocês plantam, não conseguem trazer para Manaus e é um prejuízo. Com a retirada dos caminhões, cessou o escoamento da produção, consequentemente os companheiros hoje estão tendo muita dificuldade de escoar, perdendo a sua produção, perdendo os que estão lá. Por exemplo, temos um exemplo agora, semana passada, um companheiro trouxe 100 sacos de farinha, teve que pagar R$4.000 de caminhão. Isso é um absurdo, porque é distante e tem uma certa dificuldade de acesso e tal. Isso dificulta. O companheiro não tem como manter pagando um transporte desse valor para escoar a sua produção para a cidade de Manaus. E quem não tem transporte, evidentemente, são obrigados muitas vezes trazendo ônibus, pagando um caríssimo preço do transporte do ônibus, que não viabiliza. Então a saída, efetivamente, é a aquisição de um transporte que possa garantir regularmente, como era o escoamento regular, uma média de 2 vezes por semana, né? O caminhão transportava a nossa produção para a cidade de Manaus. E um grande problema também, nesse momento, a ideia de que nós estávamos entregando no mercado local, isso impactou inclusive os grandes mercados, como na feira. Porque esses produtos que aqui chegavam, vendiam, né, um certo preço relativamente regular aqui na região, e hoje, com a falta desses produtos, os mercados são obrigados a comprar esses produtos lá fora, inclusive impactando no preço ao consumidor manauara. Portanto, companheiro, é importante que a gente viabilize as condições de transporte, não só nossos assentamentos não, outros produtores das grandes regiões também estão sofrendo a mesma situação, retiraram também os caminhões dele, o que impacta duramente na questão do fornecimento desse produto no mercado de Manaus. Seu Ismael, vocês tentaram uma conversa com os órgãos responsáveis no governo para ver se conseguem voltar com que esses caminhões possam atender a localidade, os produtores rurais de lá? Tivemos conversa já com alguns diretores, né, do IDAM, bem como também do ACEPRO, inclusive emitiram um documento, deram um documento, uma negativa, na qual estão afirmando da impossibilidade de nos ceder o caminhão em face da questão da pandemia, que esses caminhões estão sendo usados, né, para o transporte dos cilindros na cidade de Manaus. Inclusive sugerimos que contratasse os caminhões que estão aí pelas esquinas, que teriam condições de fazer esse trabalho, e liberasse os caminhões que já faziam o trabalho de escoamento para continuar o seu trabalho. Ora, e aí até então não houve uma sinalização nenhuma por parte da CEPRO, nem por qualquer órgão do governo do estado em relação a esse setor, e a nossa expectativa é buscar novas alternativas para que a gente possa resolver esse grave problema do escoamento da produção dos nossos companheiros. Dona Alda Nunes produz açaí e enfrenta as mesmas dificuldades. A renda diminuiu não, acabou mesmo, né? Nós não temos renda nenhuma porque nossas frutas estragam, né? Cupuaçu não tinha como eu tirar de lá porque eu não tenho condições de pagar para trazer, né? Aqui para a feira. Antes tinha um caminhão que ele passava e pegava, hoje nós não temos mais esse caminhão, né? E é difícil para a gente conseguir um carro para trazer para cá porque ninguém tem condições.
Meus cupuaçus estragaram, eu tenho plantação de açaí. Nós precisamos de um caminhão lá dentro, né? Não só eu, como outras pessoas que têm vicinais, estragaram produção de girimum. Não tinham como tirar de lá. É muito distante. E a nossa dificuldade lá está sendo o caminhão no momento. Entendeu? É isso que nós pedimos, né, para as autoridades, o governador, fazer alguma coisa pela gente, né, pelos agricultores de lá, porque lá nós somos esquecidos, na verdade. Seu Manuel, com os frutos nas mãos, com seu jeito simples, também lembra do problema. Eu sou um dos moradores de lá que sempre tenho plantado uma produção pouca, mas porque não tenho condições de plantar muito, porque não tem ajuda de ninguém. Eu não tenho ajuda de governo, nem de ninguém, só Deus mesmo que me ajuda. E então aqui essa produção é minha de lá. Nós temos tucupia também, que é de lá. E nós plantamos macaxeira, mas a macaxeira, o ano passado, para tirar essa macaxeira, eu tive que pagar um caminhão. Em novembro eu paguei um caminhão para ir buscar uma carga de macaxeira. Cheguei aqui, só devo pagar o frete. Ser produtor rural é difícil aqui no Amazonas? Ser produtor rural é difícil, sem ajuda pior. É mais dependendo do governo. É, isso mesmo. Então nós estamos aqui nessa peleja. E aqui eu tenho resguardado o meu cantinho aqui, com pouca produção, para que não fechasse isso aqui. Esse aqui já era para estar fechado desde dezembro, porque ninguém podia embarcar, que a polícia vinha aqui, mandava fechar. E nós cheguei a dizer para o soldado aqui, eu digo, olha, aqui eu só posso fechar aqui véspera de ano, porque eu não estou aqui. Aí eu vinha chegando, despachando a mercadoria, embarcando. Mandou parar, eu digo, não, estou só guardando aqui para amanhã. Mas aí ele ficou nessa situação. E nós estamos aqui nessa situação, esperando que a ajuda de alguém que nos proteja aqui por aqui. Porque a proteção que nós temos aqui é só de Deus mesmo. A feira onde esses produtores vendem seus produtos fica no bairro Grande Vitória. Aqui está praticamente vazia. As bancas, onde eram para estar abastecidas, estão vazias. Moradores que vivem há 25 anos na localidade, agora para tentar solucionar o problema, resolveram fazer uma vaquinha virtual para tentar comprar o caminhão para os colonos. Na verdade, como nós estamos entregando em alguns mercados na cidade de Manaus, por sugestão de um mercado, sugeriu que nós idealizássemos a ideia da vaquinha virtual para que a gente pudesse envolver, inclusive a sociedade manauara, e os empresários de bom coração da cidade de Manaus, os nossos próprios companheiros assentados e as pessoas, movimentos sociais, quem pudesse nos ajudar nesse momento extremamente difícil que estamos passando, para que nós pudéssemos adquirir o nosso caminhão. A ideia da vaquinha virtual foi uma ideia idealizada como forma de que as pessoas possam contribuir, especialmente os empresários de bom coração na cidade de Manaus, que possam nos ajudar na aquisição desse caminhão, um caminhão que possa, enfim, resolver em definitivo o problema dos companheiros lá. Porque com relação ao Estado, mesmo que o Estado disponibilize um caminhão 2 dias, mas é muito complicado, que nós temos uma demanda muito grande, é muita gente lá e precisamos regularmente desse caminhão, se possível todos os dias, e o Estado não teria condições de nos atender com essa demanda. Portanto, a ideia e a solução em definitivo é conseguir efetivamente o nosso caminhão. E a nossa esperança, queremos fazer um apelo nesse sentido, que as pessoas pudessem nos ajudar na nossa vaquinha virtual para que pudéssemos adquirir o nosso caminhão. Para participar da vaquinha virtual, você pode fazer uma transferência para o Banco Caixa Econômica através da conta 866340-949, dígito 2, agência 1457, Operação Azul, ou então através do Pix 5592992202.808.